Evangelho, terça-feira da quarta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quarta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à meditação do 5º capítulo do Evangelho de São Marcos. Ontem terminamos a leitura do Evangelho com uma multidão que cercava Jesus à margem do lago e pedia que ele fosse embora daquela região. Enquanto no meio daquela multidão, aquele que foi curado da opressão diabólica, aquele que foi liberto pelo Senhor, lhe pedia para segui-lo e Jesus o enviava em missão para anunciar os prodígios que Deus realizou em sua vida. Aquele que tudo havia perdido pelo ódio de Satanás e agora tudo havia encontrado e recebido, inclusive, a fé no nome do Senhor, partia para dentro de sua cidade para anunciar os prodígios que o Senhor fez em sua vida. Na outra margem, onde Jesus desembarca, eis que o chefe da sinagoga
passa à frente da multidão que se aglomera às margens para receber Jesus. A multidão na outra margem se aglomerou para mandar Jesus embora. Agora, nessa margem, a multidão se aglomera para receber Jesus. Veja, meus irmãos, como o anúncio do Evangelho, ele passa continuamente por esses dois momentos dramáticos que já havíamos observado anteriormente no domingo, com a ajuda do Evangelho de Lucas. Do acolhimento à rejeição, do maravilhamento ao repúdio. Constantemente, essas duas realidades vão aparecer durante a missão do Senhor e vão nos acompanhar durante toda a missão da Igreja. Em um momento, o Senhor é expulso. No outro momento, a multidão se aglomera para recebê-lo. E do meio da multidão sai um homem, dessa vez o chefe da sinagoga, um dos homens mais proeminentes daquela região, passa à frente de todos e se lança aos pés de Jesus. Na outra margem, o homem desprezado por todo o povo, feito farrapos, tendo sua dignidade completamente usurpada e destruída, degenerada pelas mãos de Satanás, se lançava aos pés de Jesus. Agora, aquele que deve conduzir o povo no caminho de Deus, se lança aos pés de Jesus e lhe faz uma súplica. Caindo aos pés do Senhor, rogou-lhe dizendo: minha filhinha está morrendo. Os termos usados por Marcos são comoventes. Minha filhinha, aquela que eu tanto amo, está morrendo. Vem e põe sobre ela as suas mãos, para que ela seja salva e viva. Meu irmão e minha irmã, naquele momento, Jairo está reconhecendo a autoridade profética e o poder de Deus sobre a vida de nosso Senhor. E está trazendo aos pés de Jesus o seu coração de pai, que amando tanto não consegue mudar a sorte da vida de sua filha por suas próprias forças. A sua vontade seria arrancar da sua própria vida para dar vida e saúde à sua filha, arrancar da sua própria saúde para dar à sua filha saúde. Mas ele não podia fazer isso, ainda que desejasse tanto. Então ele corre para junto daquele que pode oferecer isso por sua filha. Talvez as suas preces, na sua limitação de fé, é importante esse parêntese, talvez na sua limitação de fé, ele não se sentisse capaz de suplicar e de arrancar do coração de Deus essa graça. Então ele corre para junto daquele que ele tinha a certeza que Deus ouviria suas preces. E aos pés dele entrega o seu coração. Meu irmão e minha irmã, Jairo não viu o que se passou na outra margem. Jairo não viu o homem que teve a sua saúde roubada, que teve a sua dignidade roubada, que teve a sua família roubada, que teve o seu lugar na sociedade roubado, que teve o seu juízo roubado, que teve por fim a sua humanidade roubada por Satanás, receber tudo isso de volta pelas mãos de Jesus. Jairo não tinha visto aquilo que aconteceu do outro lado, mas eu e você acompanhamos ontem isso. E eu e você hoje, ouvindo esse texto,
podemos unir o nosso coração ao coração do pobre Jairo, que não viu nada do que aconteceu lá, mas nós acompanhamos ontem e vimos o Senhor soberanamente restituir àquele homem tudo o que Satanás tinha usurpado dele. Pois o Senhor foi até aquela margem para tomar de volta para si o que é seu, para libertar aquele que ele chamou para a vida e para viver a vida que ele deseja e que Satanás havia escravizado para que não conseguisse viver em absoluto a vida que Deus lhe propusera. Mas vivia agora nem mesmo como um ser humano, pior do que um animal. E o Senhor foi lá e restituiu a ele tudo o que havia sido usurpado e concedeu a ele ainda o dom da fé para que pudesse tornar-se um missionário seu. E não apenas isso, para que ele pudesse conquistar, pela graça de Deus e a fé, no nome do Senhor, o reino dos céus e levar muitos consigo. O quanto não se comoveu o coração de Jesus com a súplica desse Pai, que veio correndo e se lançou aos seus pés. Aquele que não correu em direção a Jesus foi alcançado pelo Senhor no seu sofrimento. E eu digo agora a você, meu irmão, que está me ouvindo, e esse pai que sofrendo corre em direção ao Senhor, não vai ser alcançado por ele? Se o Senhor vai ao encontro daqueles que estão perdidos no abismo da morte, algemados e acorrentados no cárcere de Satanás, do demônio, se o Senhor vai até lá, se lembra deles e os liberta, ele restitui tudo o que havia sido usurpado, quanto mais o Senhor não fará por um pai, por uma mãe, que vendo o seu coração ferido pelos sofrimentos de seu filho, no auge de suas dores e movido por um amor visceral, semeado, nutrido, mantido, edificado por Deus, corre até ele e pede: Jesus, salva minha filha. Jesus, salva minha filhinha. Jesus, salva meu filho. Jesus, salva meu filhinho. Jesus, salva a minha casa. Jesus, salva a minha família. Jesus, salva-nos. O que é que esse Senhor não fará por ti? Vê que grande tesouro o Senhor nos entrega. Nós que conhecemos o nome de Jesus, a nós que foi entregue a graça do batismo e que fazemos parte do corpo bendito de Cristo, que é a Igreja, nós que somos seus membros e recebemos o nome do Senhor e a oração do Senhor, junto com a nossa profissão de fé, para clamarmos e invocarmos o nome de Jesus, eu e você, meus irmãos, podemos correr aos pés do Senhor e lançarmos-nos ali com confiança, pois o Senhor vem por nós. Jairo passa à frente de toda a multidão e se lança aos pés de Jesus e lhe pede: vem, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor tudo pode. Com que maior fé Jairo não teria dito isso se tivesse acompanhado Jesus na outra margem do lago, vendo tudo o que o Senhor fez? Mas eu e você, como eu já disse, sabemos o que o Senhor fez. E já vimos o Senhor fazer muito mais. Já acompanhamos o Senhor que fez coisas ainda maiores na nossa própria vida, na história da nossa família, da nossa comunidade paroquial, na história da nossa diocese, na história das pessoas que estão à nossa volta. Por isso podemos falar com ainda maior convicção e com um coração ainda mais aberto
e ainda mais entregue aos pés de Jesus: Senhor, salva minha filha, salva meu filho, salva minha mãe, salva meu pai, salva minha família, salva minha casa. Senhor, salva-me. E naquele momento o Senhor então começa a seguir Jairo e toma para si o apelo de Jairo. No momento em que Jairo traz até Jesus o seu pedido, a estrada de Jesus naquele desembarque se torna a estrada marcada pelo coração sofrido daquele pai. O Senhor nos apresenta um projeto de vida. Nós falamos isso com muita frequência, né? Vive o projeto que o Senhor lhe apresenta. Vê, meus irmãos, esse Senhor que humildemente segue os passos de um pai com um coração ferido de amor por seu filho em sofrimento, como poderia ele apresentar um projeto de vida para mim e para ti, que não fosse em favor da nossa felicidade e da nossa vida? Olha a humildade do teu Senhor, que se compadece de um pai que lhe implora o socorro por sua filha e segue os seus passos. O Senhor, com docilidade, segue os passos de Jairo naquele momento. Mas o Senhor não tinha um plano ao desembarcar nas margens de Cafarnaum? Mateus e Lucas nos ajudará a compreender que ali é a cidade de Cafarnaum. Não teria ele um plano em seu coração? Com certeza, sem dúvidas. Mas naquele momento, o seu plano foi tomar para si o sofrimento daquele pai e segui-lo. E nós, diante de um coração amoroso de um Senhor que trata assim aqueles que Ele ama, e quando Ele nos fizer a proposta de segui-lo, vai, segue o teu Senhor, não tenha medo. Vê com que humildade Ele seguiu. Naquele momento, aquele pai em sua necessidade e o acompanhou. Se esse Senhor tão bondoso diz para você: me segue. Fábio, Antônio, Marcos, Ana, Maria, Estela, vem, me segue. Me acompanhe agora que eu quero te levar a um lugar onde tanto tenho a dizer ao teu coração. Segue sem medo. Porque esse Senhor bondoso jamais te convidaria para segui-lo se não fosse por um amor muito maior do que aquele amor que nós possamos ter por Ele. E naquele momento o Senhor segue o caminho de Jairo. E em meio a essa estrada aparece essa mulher, cujo nome não sabemos, mas que há tantos anos sofria. Sofria de uma doença que a tornava impura, que a tornava maldita aos olhos dos homens, que a tornava reprovável aos olhos de Deus. Lembram? Trata-se de uma impureza legal, o fluxo sanguíneo, assim como a imagem do leproso lá atrás. O que significa que todo aquele que ela tocasse poderia também, ou que a tocasse poderia também tornar-se impuro como ela, ou seja, adquirir a sua condição. Algumas doenças naquela época tinham um significado religioso muito grande. E ela se mete no meio da multidão, escondida, sem que ninguém o soubesse. Guarda para si suas dores e tenta se aproximar de Jesus e tocar-lhe ao menos o manto. Percebem a fé do coração dessa mulher? Ela também quer chegar até Jesus. Assim como Jairo, que passa à frente da multidão e se lança aos pés do Senhor, ela empenha todas as suas forças, mas não se sente digna
e não tem forças suficientes para se jogar aos pés dele. E ao mesmo tempo traz consigo, junto com a sua dor, uma vergonha muito grande pelos seus pecados. Mas crê, não obstante tamanha vergonha que a sua condição lhe causava, não obstante isso, crê firmemente que Jesus pode curá-la. Mas ela não quer em nenhum momento ser uma ofensa ao Senhor ou lesá-lo de algum modo e de maneira oculta, sem que ninguém o saiba, se agarra à sua fé e para não expor Jesus em nenhum modo e para que ninguém pudesse dizer a ele: agora você é impuro porque essa mulher lhe tocou. Ela então tenta tocar na orla do seu manto, tocá-lo de um jeito que toda a multidão ali o tocava, de maneira que se cumprisse o seu ato de fé e ninguém soubesse o que estava acontecendo. Assim, ela ficaria preservada de ter que expor a sua vergonha e o Senhor ficaria preservado de um julgamento público das pessoas malvadas que pudessem estar à volta. Lembram do centurião aqui, né? A imagem: Senhor, não entre em minha casa, porque do contrário contrairia uma impureza legal, basta que diga uma única palavra. E ali naquele momento, ao tocar a orla do manto de Jesus, ela fica curada e o Senhor diz: quem me tocou? Aí a gente pergunta, que sentido tem essa pergunta de Jesus, se o Senhor conhecia os corações e sabia muito bem? Qual é o propósito do Senhor ao colocar essa pergunta publicamente? E recebe quase que de imediato na narrativa de Marcos a resposta dos apóstolos, em meio a uma multidão que te comprime: como assim, quem lhe tocou? E o Senhor então coloca o tema: algo saiu de mim, ou seja, vocês perceberam? Arrancou do meu coração algo. Jairo se lançou aos pés do Senhor para arrancar do coração de Jesus a ajuda necessária para salvar sua filha. Fez um apelo que, é uma expressão forte em italiano, que tentou extrapar, ou seja, arrancar, tirar um pedaço. Senhor, eu te suplico, eu te rogo, salva minha filha. Jairo arrancou um sim do coração do Senhor com toda a sua força. E ali eis que alguém fez o mesmo. Senti uma força que saía de mim. Alguém arrancou algo. Quase que pegou de supetão alguém. Um outro coração em sofrimento foi alcançado pelo Senhor. Um outro coração, assim como o de Jairo, se lançou aos pés de Jesus e arrancou uma graça do seu coração, que é bom e misericordioso. E após observar isso, então, eis que a mulher, com mais medo ainda, conta toda a sua história. E naquele momento, a pergunta de Jesus e aquele episódio do diálogo que o Senhor estabelece, primeiramente com toda a multidão, pois ele pergunta aos que estão à sua volta, e por fim o diálogo se torna um diálogo privado com a mulher, que não vem narrado no texto, vem apenas referido ali. A fé daquela mulher se torna testemunho para toda a multidão. Naquele momento, de maneira especial, Jairo e aquela mulher, cujo nome não sabemos, se unem, pois o testemunho dela vai ser fundamental para que Jairo consiga completar o seu caminho. Pois no momento seguinte, eis que chega a notícia: sua filha morreu.
A notícia que esse pai mais temia receber chegou até ele. Mas no momento em que a pior notícia chegou ao coração de Jairo, guarda isso com você. Que às vezes a gente passa por momentos assim. O que a gente mais gostaria de não ouvir, a gente termina por ouvir. Ou aquela notícia que a gente não gostaria de ter, ela chega até nós. Mas lembra-te do texto de hoje. Naquele momento em que a pior notícia da vida de Jairo chega até ele, ao lado dele está Jesus. E ele havia acabado de ver um testemunho de uma fé forte, capaz de fortalecer a sua. Foi ali. Antes, o Senhor se fez presente por ele. Estava ao seu lado e havia dado a ele a possibilidade de ver o testemunho de uma fé vigorosa e de recolher uma certeza: Deus não abandona aqueles que lhe pedem algo. Deus não abandona aqueles que confiam no seu amor e que se confiam à sua misericórdia. E nesse mesmo contexto é que chega a notícia que ele não queria ouvir. O pior momento, a pior notícia da vida de Jairo chega até ele, mas não sem que antes Jesus esteja ao seu lado e a sua fé tenha sido revigorada. Agora, cabe a Jairo permanecer de pé. Poderemos dizer ainda, mas padre, como isso é difícil? E naquele momento, então, olha o que acontece. Chegam a ele e dizem, tua filha morreu, e imediatamente reprovam o que ele estava fazendo. Porque ainda perturbas o mestre? Jesus, porém, tendo ouvido a palavra que acabava de ser pronunciada, ou seja, além de ser uma palavra duríssima, sua filha morreu, aquela que ele não queria ouvir, ainda tentam pisar e diminuir a sua fé, diz o texto. Disse então Jesus ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não dê ouvidos ao que te dizem. Permanece onde você está. Oh, meu irmão e minha irmã, essa é a palavra que o Senhor hoje entrega para a gente. Permanece em Cristo. E não permitiu daquele momento em diante que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e João. E depois, ao chegar na casa de Jairo, ainda teve que lidar com uma multidão que zombava de Jesus e, por conseguinte, zombava também de Jairo, que mantinha sua fé no Senhor. E o Senhor chama recolhidamente Jairo e sua esposa para seguir, juntamente com os 3 apóstolos, ao quarto onde estava a menina. E ali realiza o milagre. É um milagre que se tornará público, mas realizado de uma maneira muito reservada. O Senhor entra no mais íntimo da vida de Jairo. Ele chega até a porta de sua casa, passa para além daqueles que estão em sua casa, recupera sua esposa e vai ao encontro de sua filha. Olha o Senhor acompanhando Jairo num itinerário muito parecido com aquele do outro lado do lago, só que aqui para restaurar a fé. A fé que o une a sua esposa pelo vínculo do matrimônio, a fé que os une a sua filha pelo vínculo da paternidade e da maternidade, a fé que muitas vezes vem dispersada, perturbada na experiência da família, a fé que muitas vezes esmorece
quando estamos no meio do povo, com as notícias e com os sinais que aparecem. Então o Senhor sustenta a fé de Jairo quando está no meio do povo. Sustenta a fé de Jairo no ingresso na sua casa, junto com aqueles que estão ao lado de sua família, os seus familiares. Sustenta a fé de Jairo ao lado de sua esposa e sustenta a fé de Jairo ao lado de sua filha. Ele restitui a graça de tê-la em paz e com saúde. Sua filha é o sinal vivo da fé no nome do Senhor. Sua filha é o testemunho inconfundível do amor e da misericórdia de Deus por ele, Jairo, pela sua casa, pelo seu matrimônio, pelos que lhe foram confiados, pelo exercício como chefe da sinagoga e por todo o povo de Israel. Quais são os testemunhos que na sua vida marcam, assim como a filha de Jairo marca o grande sinal do amor e da misericórdia de Deus por ti e por todos aqueles que estão presentes na sua vida? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.